Disse a vocês que nós iríamos, através do intercrimes, entender 6 conceitos. Nós já compreendemos os 3 primeiros: crime consumado, tentativa perfeita e imperfeita. Agora vamos analisar esses outros 3: a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Parecem assuntos desconexos nos primeiros, mas vocês verão que não são. Mais uma vez, o intercrimes, a 4ª fase do intercrimes, a consumação. Primeiro que eu chamo a atenção dos senhores é a desistência voluntária. Desistência voluntária é um tema que está em nosso Código Penal, no seu artigo 15. Acompanha comigo aí, por favor, essa leitura. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, eu coloquei essa reticência aqui propositalmente, daqui a pouco os senhores verão por quê, vírgula, só responde pelos atos já praticados. Senhores, nesse primeiro fenômeno da execução do crime, os senhores percebem que o elemento, o sujeito, o criminoso, iniciou a execução do crime, mas ele não atingiu a consumação. Era isso que também acontecia lá na tentativa. Mas qual é a diferença da desistência voluntária? Justamente, senhores, esta palavrinha aqui, ó. Olha comigo aqui, ó. Voluntariamente. Na tentativa, o crime não acontecia por uma circunstância alheia à vontade do agente. Na desistência voluntária, não. Na desistência voluntária, é o próprio elemento, é o próprio criminoso que desiste do crime. Ele começa a execução e para. Se esses atos, senhores, eu darei essa atenção no final aqui, se esses atos que ele cometeu houver algum tipo de enquadramento possível no Código Penal, ele irá responder. Caso contrário, não. Mas vamos ver aqui um outro conteúdo muito próximo. Como eu disse, o principal é a vontade do agente. Arrependimento eficaz. Esse tópico também, esse tema também está descrito lá no mesmo artigo 15, é justamente aquela reticência que eu tinha colocado. Separei para que fique pedagogicamente, didaticamente mais acessível a você. É aquela situação onde o próprio agente, ele impede que o resultado se produza, só respondendo também pelos atos praticados. No arrependimento eficaz, senhores, diferentemente da desistência, o criminoso, ele passa por toda essa etapa da execução e ele, no final dela, se arrepende e evita que o crime se consuma. Exemplo, imagine que você tem um desafeto e numa festa, você empurra esse desafeto na piscina, com a intenção realmente de maltratar, ou quem sabe até de matá-lo. E aí, vendo que ele não sabe nadar, após você ter executado o ato que estava à sua disposição, agora era só aguardar a sua vítima morrer afogada, você pula na água e salva esta vítima. Estamos aí, senhores, num clássico exemplo onde você executou o crime, mas por vontade própria evitou que o resultado final acontecesse. É um caso clássico de arrependimento e desistência. Para quem ainda não conseguiu perceber, e isso aqui foi proposital, o legislador deixou propositalmente, as palavras são bem distintas. Desistência, senhores, você desiste antes de alguma coisa. Você só se arrepende após ter feito alguma coisa. Então não esquece desse bizu. Desistência antes de você prosseguir nos seus atos. Arrependimento após tê-los feito. Mas existe ainda um outro assuntozinho que muita gente confunde. Arrependimento posterior. Aqui neste arrependimento eficaz, se diz eficaz justamente porque este arrependimento é eficaz a evitar a entrada nessa 4ª fase. Já no arrependimento posterior, senhores, a consumação ela já ocorreu.
Por isso a palavra arrependimento posterior. É posterior à consumação do crime. É quando já foi tudo perpetrado. Observe que o tratamento do legislador foi diferente neste caso. Enquanto aqui nas existências do arrependimento eficaz, você viu que o cidadão criminoso só vai responder pelo que praticou, no posterior, artigo 16, nos crimes cometidos sem violência, grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Percebam que o tratamento aqui do legislador é tão somente de reduzir. Agora, não é qualquer crime que uma vez consumado, ou a pessoa vai dizer, eu vou me arrepender. Não. Imagine, por exemplo, o arrependimento posterior no caso de homicídio. Ora, a pessoa está morta. Se você diz que consumou o crime de homicídio, a pessoa morreu, não há mais o que ser feito. Então, daí que logo no início o legislador diz, arrependimento posterior é apenas possível nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Exemplo normal em nossos livros é a comparação entre crime de roubo e furto. Em qual deles você tem a prática necessária da violência? No roubo. Então, em crime de roubo, não há que se falar em arrependimento posterior, porque é um crime que precisa da violência. Já no furto, pode acontecer. Como, Demétrio? Como é que vai acontecer o arrependimento posterior no crime de furto? O legislador já disse aqui, gente, é quando o cidadão consumou, ele já furtou vamos dizer, a moto, ele já furtou. Mas ele vai e, por exemplo, ele repara o dano ou restitui. Se, por exemplo, o cidadão tiver furtado uma moto, ele deve o quê? Devolver a moto para o seu dono. Vai deixar de responder pelo crime de furto? Não. O arrependimento posterior é uma benéfice que o direito penal dá para o criminoso de, nos primeiros instantes do aproveitamento do seu crime, ele tentar reparar o dano da vítima. O que é que nós temos de semelhante nesses 3 tópicos? A vontade do agente. Voltando então aqui só para que frise bem na sua cabeça esse gráfico, nós temos então aqui, 2 alas. A parte de cima, onde você tem aqueles fenômenos, aquelas circunstâncias, aquelas ocorrências que se dão por uma circunstância ali à vontade do agente. O camarada está executando o crime, não entra na execução, não entra na consumação, ele não entra na consumação. Primeira pergunta, não entrou por quê? Não entrou por uma circunstância ali à sua vontade. Então tá, não há que se falar de desistência, de arrependimento, nem arrependimento posterior, porque desses 3 é necessária a vontade. Então você volta imediatamente seu raciocínio para cima. Gente, espero que você possa ter fixado bem esse gráfico, que ele possa ter lhe ajudado. Deixo aí com vocês meu nome, Demétrios Wagner. Vocês estarão lendo aí também agora o meu e-mail, fica à sua disposição, demetrioswagner@gmail.com. Querendo tirar alguma dúvida, só mandar para a gente e até a próxima aula.